Isaías capítulo de número 36. A leitura ela é um pouco longa, mas só para a gente entender o contexto. Nós vamos ler o capítulo 36, nós vamos ler o capítulo de número 37 também, amém? Isaías capítulo de número 36. Está escrito assim na palavra do Senhor, no versículo de número 1. Isaías capítulo 36, versículo 1. Acompanhe a leitura, por favor, na sua Bíblia e fique com ela aberta até o final da minha participação. E aconteceu que no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabisaque desde Laquis a Jerusalém para o rei Ezequias com um grande exército, e ali parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Seminal, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabisaque lhe disse: Ora, diz a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora podes confiar contra mim? Que te rebelas? Eis que confias naquele cordão de cana quebrada, a saber, no Egito, em que se alguém se apoiar nele, entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas, se disseres, no Senhor Deus confiamos, porventura, não é esse aquele cujos altos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante a este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu pudesses dar cavaleiros para eles. Como não podes tu voltar o rosto a um só príncipe nos mínimos servos do meu senhor? Confia no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Eu subi, eu agora, sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la. O Senhor mesmo lhe disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, e Sebiná, e Joá, e Rabisaque: pedimos que fales aos servos em siriaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabisaque disse: porventura mandou-me o Senhor só ao teu servo, a ti, para pedires estas palavras, e não ante aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabisaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em Judá, que disse: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos pode livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo, saia a mim, e coma cada um a sua vide da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Versículo 17. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra, de trigo, de mosto, de terra, de pão e de vinhas. Não vos enganes, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Servataim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses, dentre os países que os livraram das terras das minhas mãos, para que eu, o Senhor, livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não responderam palavra, porque havia mandado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Seminá, o escrivão, e Joá, Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias e vestiram seus vestidos e lhe fizeram saber as palavras de Rabisaque. Capítulo 37 agora, versículo 1 de Isaías. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor.
E enviou ele aqui um mordomo, Seminal, o escrivão e os anciãos, dos sacerdotes, copérculos e sacos, e Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de vitupério, de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e não há força para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabisaque, a quem enviou o rei da Síria, o seu amo, para afrontar o Deus vivo, para vituperar com palavras? O Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhe disse: assim direis o vosso amo, não, assim diz o Senhor, não temas as vistas das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porém nele um espírito, e ele ouvirá o rumor, e voltará para a sua terra, e falo ele cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabisaque, e o achou o rei da Síria pelejando contra a Líbina, porque ouviram que já foram retirados de Laquis, e ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim fez isto: enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te enganes, o teu Deus a quem tu confias, dizendo: Jerusalém será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tenho ouvido, se fizeram os reis da Síria todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura livraram os deuses das nações, os meus pais, destruíram Gozã, Arã, Rezeque, os filhos do Eben, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sepataim, Ená e Iva? Versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias cartas das mãos do mensageiro, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o teu ouvido, e ouve, abre os teus olhos, as palavras, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais lhe mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países da terra, e lançaram no fogo os seus deuses, porque os seus deuses não eram senão obra das mãos dos homens, madeira, pedra, por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria? Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, filha de Sião, que despreza e se zomba, a filha de Jerusalém, metei a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e a quem blasfemastes? E contra quem alcançastes a voz? Ergueste os olhos ao alto contra o santo de Israel? Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor, e disseste com a multidão dos carros: subi eu ao cume dos montes, aos últimos excessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros das suas falhas escolhidas, e entrarei no cume mais elevado do bosque do campo de ti. Eu cavei, eu bebi águas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouvistes que já muito antes o fiz a saber, desde os dias antigos, que eu tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que fosses, que destruísse as cidades fortes, e as reduzisse dos montões assolados. Por isso, os seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, como a erva verde, o feno do telhado, o trigo queimado antes da seara. Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim. Retribuíste a arrogância, retribuí-me até os meus ouvidos. Eis que porei um anzol no teu nariz, um freio nos teus beiços, para que o rei, para voltar por onde vieste. E isto te será por sinal: esse ano se comerá espontaneamente o nascer, e no segundo ano daí a proceder, mas no terceiro ano semeai, cegai, plantai vinhas, comei fruto delas, porque o que escapou da
da casa de Judá ficou o resto, e tornaram a lançar raízes para baixo, e dará para fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante do monte de Sião, e escapou. O zelo do Senhor o fará isto. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei das Sírias: não entres na cidade, nem lances nenhuma flecha alguma, nem tampouco perante ela com escudo levantará contra ela em tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas essa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade, para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor, feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e voltou-se e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Isroque, seu Deus, Adramaleque, Serazer, seus filhos, o feriram a casa. Eles fugiram para a terra de Arará, e Esaragom e seu filho reinou no seu lugar. Amém, gente? Leitura longa, todo o capítulo 36, todo o capítulo 37, para ler a história inteira, para você entender todo o contexto que já foi pregado e que ainda vai ser pregado até o final desta campanha. Esse texto aqui, meus irmãos, ele mostra, embora eu li o texto inteiro de uma forma enfática, para você entender, porque é bom ler a Bíblia, irmãos, é bom a gente criar o hábito de ler a palavra do Senhor, e até lhe dar uma dica que nós estamos começando o ano, nós entramos em março agora. Leia a Bíblia, todo dia. Nós lemos aqui 2 capítulos hoje, todo dia leia 2, leia 3, leia 4, leia 5 capítulos. Se você ler pelo menos uns 10, 15 capítulos por dia, em um ano você consegue ler a Bíblia inteira, e tenha certeza que você vai adquirir muito conhecimento e muita bênção para a sua vida. Aqui a palavra do Senhor, meus irmãos, que nós lemos, mostra um rei que era bom. Ezequias, ele era um homem bom, ele era um homem de Deus, ele era um homem que era contra tudo aquilo que era errado. A Bíblia Sagrada fala que no tempo de Moisés, quando o povo estava pecando, Moisés, ele fez uma serpente, para quem olhasse para aquela serpente, ia ser curado das feridas que estavam recebendo. Só que aquela serpente foi algo temporário que Moisés fez no Egito, que fez durante o deserto, durante a peregrinação, que o povo saíra do deserto. Mas o povo de Israel tinha os seus erros e tinha as suas falhas, como todo ser humano tem o seu erro, como todo ser humano tem a sua falha. Qual foi o erro do povo de Israel? Pegaram aquela serpente que Moisés tinha feito para aquele propósito, para aquela época e para aquela ocasião, e começaram a adorar uma serpente, uma cobra. Meus irmãos, Deus não quer que você adore cobra, Deus não quer que você adore homem, Deus não quer que você adore mulher. Ao contrário, a palavra do Senhor, ela diz, meus irmãos, que nós devemos confiar apenas no Senhor, apenas em Deus, apenas no Senhor devemos pôr a nossa adoração, a nossa confiança, a nossa fé. E o povo colocou a idolatria naquela serpente. Ezequias, ele assume o seu reinado ainda muito jovem. Uma das primeiras coisas que Ezequias faz, sabe qual é? Eu vou destruir aquela serpente que o povo está adorando. E a Bíblia Sagrada fala que ele manda os homens quebrarem, eles destroem aquela serpente, ele restabelece o culto de adoração a Deus, que o culto havia se perdido no meio da idolatria. O primeiro ponto da minha mensagem esta noite, meus irmãos, é o seguinte: nós não podemos perder o nosso foco, nós não podemos desviar a nossa atenção, nós não podemos deixar que outras coisas roubem a atenção que nós damos às coisas de Deus, às coisas do Senhor. Temos que estar focados diretamente nas coisas de Deus. E quando Ezequias está com o povo focado em Deus, levanta um adversário, levanta o rei da Síria, levanta Senaqueribe. Eu não vou ler a história novamente, que nós já lemos toda no capítulo 36 de Isaías e no capítulo 37 de Isaías. Essa história se repete ainda no livro de Crônicas e ainda se repete no livro de Reis. E se eu não me engano, no livro de Crônicas ela está bem mais resumida. Aqui nós devemos ter lido acho que 60 versículos ou mais. Lá está mais ou menos uns 30 versículos mais ou menos resumida essa história. Este rei, meus irmãos, ele colocou um propósito: eu vou dominar todas as cidades que eu quiser. Como se fosse um ditador nos dias de hoje. Ele começou a querer dominar tudo. Vamos imaginar, é como se alguém entrasse aqui em Minas Gerais e falasse o seguinte: a partir de hoje, Juiz de Fora pertence a mim. A partir de hoje, Governador Valadares
outros caras recebeu. E ele começou tomando cidade após cidade. E quando chegou em Judá, quando chegou na nação de Israel, que Ezequias ele era rei, ele falou: aqui você não vai entrar. E ele colocou-se na posição como governador, como líder, e disse: aqui não, nós resistiremos. Mas aquele exército começou a invadir, e ele percebeu que Ezequias não tinha medo dele, embora muitos tinham medo dele. Se você leu o texto comigo com atenção, se você não leu por ler, mas se você leu com atenção o que você está lendo, você vai ver que aquele homem, ele invadiu, irmãos, ele dominou todos os lugares. Ele disse: até o rei do Egito não vai poder ajudar. Irmãos, quem conhece história, sabe que o Egito, a terra dos faraós, era um dos maiores impérios da antiguidade, meus irmãos. O Egito era muito poderoso a tal ponto que conseguiu escravizar o povo de Israel e dominou por certo período na história a humanidade. Até o Egito, irmãos, não poderia com este rei. Este rei, irmãos, ele estava invadindo, e onde ele chegava, ele dominava. Mas Ezequias estava determinado a defender o que é dele. Você tem uma casa, você tem uma família, você tem um marido, você tem uma esposa, você tem filhos, você tem um emprego, você tem um lar. Defenda aquilo que é seu. Não permita que o inimigo entre e domine e destrua aquilo que tantos anos você levou para construir, meus irmãos. Ezequias ele estava preparado espiritualmente. Por que ele estava preparado espiritualmente? Porque ele levou o povo a orar, ele levou o povo a buscar a Deus, ele levou o povo a tirar a idolatria. Ele estava numa pegada, não vou usar essa palavra pegada, para os irmãos entenderem melhor, né? Ele estava nessa pegada espiritual, ele estava nesse propósito espiritual, ele estava com essa intenção de levar o povo. É como se ele falasse assim: irmãos, vamos ser espirituais, vamos buscar mais a Deus, para que Deus venha nos abençoar. E nessa espiritualidade dele, Ezequias entra, ou melhor, Senaqueribe entra para invadir o reino de Ezequias. De forma sutil e de forma a parecer amigo, entre aspas, ele fala o seguinte: eu vou mandar uma carta me apresentando para Ezequias. É igual nos dias de hoje, cada país tem o seu representante, chamado de primeiro-ministro. Os países, o que representa o país em uma embaixada, os irmãos entenderem melhor. Era mais ou menos o que aconteceu nesse contexto aqui. Então, irmãos, o representante do rei Senaqueribe, ele leva uma carta para o representante de Ezequias, e ele recebe aquela carta, e naquela carta ele está afrontando a nação de Israel, dizendo: eu invadi nação, eu invadi países, eu destruí um, eu destruí outro, e eu sei que você é um homem, que você busca ao Deus, mas eu te falo, não vai adiantar nada você buscar a Deus, não vai adiantar nada você buscar esse Senhor. Irmãos, este homem, ele era tão ousado no mau sentido da palavra, ele era tão obstinado na derrota de Israel, que olha só para recordar o que nós acabamos de ler, que talvez você não vai lembrar, que nós lemos tantos versículos. Olha só o que ele disse no final do versículo 12, e não, do capítulo 36 de Isaías: e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina. Veja que coisa nojenta. Ele falou assim: eu vou dominar vocês de tal forma que a única coisa que vocês vão ter para comer será fezes, e a única coisa que terá para vocês beberem será urina. Em outras palavras, ele quis humilhar aqueles que eram de Deus a tal ponto de falar: eu vou chegar, vou escravizar, vou trazer fome, eu serei contra vocês. Mas Ezequias, irmãos, o que ele faz? Se ele recebeu uma afronta, uma adversidade do inimigo, ele vai buscar a ajuda dos céus, ele vai buscar a ajuda do Senhor, ele vai buscar a ajuda do Deus que ele servia. Porque, meus irmãos, a causa estava perdida aos olhos humanos. Aquele homem, irmãos, humanamente falando, ele colocou medo em todas as cidades. Então, se ele chegou em Israel, Israel tinha um exército, Israel confiava no exército que tinha. Mas muito mais do que confiar no exército que tinha, eles confiavam no Senhor. E o que eles fazem? Vamos colocar diante do Senhor as nossas afrontas. E eles colocam diante do Senhor em oração. Eles pegam aquela carta, daquela afronta, e
coloca em oração a Deus, ele apresenta a Deus, ele faz uma oração a Deus. Essa oração, irmãos, ela é tão linda que nós lemos do versículo 14 em diante, que retrata aquela oração que diz: e orou Ezequias ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus do somente todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Versículo 16 do capítulo 37. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, esta terra aqui, nem minha ela pertence ao Senhor. Deus, ele quer invadir algo que é teu. Sabe o que nós aprendemos aqui? Tudo que nós temos, irmãos, foi Deus que nos deu. Deus nos deu uma casa, a família que Deus nos deu, até esta pessoa que você ama, que você tem compromisso com ele, com ela, que tem uma aliança em sua mão. Não pense que essa pessoa veio por acaso, foi Deus que preparou esta pessoa para a tua vida. Então serve pela tua casa, serve pela tua família, serve pelo teu compromisso, serve por aquilo que você tem, porque foi Deus que te deu, porque Deus, ele te ama. O reconhecimento de Ezequias era: Senhor, tudo é teu, ele não vai destruir aquilo que é do Senhor, porque o que o Senhor me deu, o que o Senhor me concedeu, Deus, é para durar, não vai acabar. Deus usa Isaías e fala para Ezequias, levando uma resposta, dizendo que Deus o ajudaria naquela luta. Meus irmãos, quando nós paramos para orar, Deus sempre vai nos enviar a grande ajuda dos céus. Aleluia. Eu leio para os irmãos aqui outros versículos desta noite para complementar a nossa palavra. Primeiramente, eu quero ler Provérbios, capítulo de número 21. Na verdade, eu queria que alguém lesse para nós. Já que o pastor não está aqui na frente, leia para nós, pastor não. Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Por que eu estou pedindo para ele ler? Porque, como eu falei que esse ano eu faço 20 anos que estou pregando a palavra, eu estou pregando com a mesma Bíblia que eu comecei a pregar 20 anos atrás. E essa Bíblia, irmãos, ela é de 1986. E ela está tão antiga que já caiu até algumas páginas dela. Então essa página de Provérbios capítulo 21, ela caiu. Então ela não tem Provérbios capítulo 21. Leia para nós, pastor Inan. Provérbios capítulo 21, versículo 31. Glória a Deus. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Glória a Deus. Talvez na sua tradução está um pouquinho diferente algumas palavras, porque a tradução do pastor é a Almeida Corrigida Fiel, e ela diz isso: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Irmãos, o cavalo prepara-se para o dia da batalha é como se ele falasse assim, ó: ainda que a guerra se levante contra a sua vida, não tema, do Senhor virá a vitória. Do Senhor vem a vitória. Irmãos, Ezequias estava confiante que Deus iria livrá-lo, porque do Senhor, do Criador, do Redentor, do Deus Todo-Poderoso, viria a vitória para a vida dele. Irmãos, temos que confiar no Senhor. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Abra a sua Bíblia. Essa noite você está com a sua Bíblia aí. Não apenas ouça, leia também comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Nós não devemos temer as afrontas, as adversidades, a perseguição dos adversários. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 55. Diz assim, 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Graças a Deus, a vitória vem de Jesus. Graças a Deus, a cura vem de Jesus. Graças a Deus, a libertação vem de Jesus. Graças a Deus, que a bênção na tua casa vem de Jesus. Graças a Deus, que a vida financeira é abençoada por Jesus. Graças a Deus, que tudo que nós conquistamos, Deus, e ainda vamos ter da parte de Deus, vem do Senhor. Aleluia! O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, o que Paulo está ministrando aqui é o seguinte: o inferno, quando fala inferno, fala demônios,
fala o próprio Satanás. Ele pode se levantar, mas vai se levantar para cair, meus irmãos. A vitória já é tua, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16. Aleluia. Ezequias não estava com medo não, meus irmãos. Ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia em quem ele estava buscando. Mateus capítulo de número 16. Glória a Deus. Versículo 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. O inferno não tem poder nenhum contra a tua vida. Aleluia. Ah, mas o médico falou isso. Ah, mas o advogado falou que essa causa é difícil. Ah, mas tal pessoa veio para mim, trouxe uma palavra que me desanimou. Meus irmãos, assim como você pega um papel velho que você amassa e joga fora, pegue esta palavra, espiritualmente falando, amasse e jogue fora, porque Deus ainda é um Deus que cura, Deus ainda é um Deus que liberta, Deus ainda é um Deus que restaura, Deus ainda é um Deus que transforma. E esse ano Ele vai salvar na tua casa, Ele vai salvar na tua família, Ele vai tocar na tua vida, porque o inferno não pode e jamais poderá contra uma igreja que tem Jesus como seu maior ajudador. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ao último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Aleluia, Jesus. Apocalipse capítulo de número 12. Glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 12 é o último livro da Bíblia, as últimas páginas da Bíblia. Vamos a partir do versículo 7. Embora o texto fala que foi no passado que eu vou ler, esse passado existe até os dias de hoje. Porque na minha Bíblia, e eu tenho certeza que na sua Bíblia está assim também, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve é no passado, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. O texto é um relato do que aconteceu no passado, na batalha, quando o diabo e os demônios foram expulsos do céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus. A passagem que todo mundo conhece, que está tanto em Isaías como no livro de Ezequiel, tanto em Isaías capítulo 18 como em Ezequiel capítulo 28, daquela rebelião de Lúcifer e os demônios contra o Senhor. Pois bem, nessa batalha Deus, Ele aniquilou todo o ato que Satanás queria ter do controle do céu. E a Bíblia fala o quê? Que agora o diabo e os demônios são lançados aqui nesta terra. E toda vez que a Bíblia registra a palavra ai, refere-se a sofrimento. Até o pastor Elão falou isso na semana passada, e eu também já falei isso algumas vezes. Pastor João, todos os irmãos aqui, o pastor João também falou isso outro dia aqui. Todos que nós pregamos já falamos isso para os irmãos. Toda a palavra ai na Bíblia se refere a sofrimento. O final do versículo 12 diz, ele diz sobre a terra, ai dos que habitam sobre a terra. Só que quem habita nesta terra sem Deus, porque a igreja que serve ao Senhor, o texto que nós lemos diz que nós vencemos o diabo e Satanás pelo sangue de Jesus. Irmãos, a Bíblia está dizendo
que você vai vencer, diz que você já venceu, já é um vencedor, porque o vencedor dos vencedores está do teu lado. A igreja vence, a igreja não perde. Ezequias sabia que ele não ia perder. Por quê? Porque Deus lhe daria total vitória. Deus seria com ele, e foi com ele mesmo. Porque quando o cristão reconhece que Deus ele é grande, que Jesus é grande, que o Espírito Santo é grande, que há poder no sangue de Jesus, que há poder no nome de Jesus, e que quando nós oramos, irmãos, Jesus está presente para nos dar vitória, o diabo e os demônios são primeiro a correr, porque eles não podem com o poder que há no nome de Jesus Cristo. Aí, Senaqueribe, no texto que nós lemos aqui, ele ainda falou o seguinte: Ezequias, que confiança é essa que você está manifestando? Quem poderá te livrar? Ah, meu irmão, ele não conhecia o Deus que ele servia. Irmãos, você deve conhecer o Deus que você serve mais e mais. Teu Deus é poderoso, ele realiza o impossível. Eu não vou ler, mas vocês conhecem. Lucas 1,37 diz: para Deus tudo é possível. Um pouco antes de Apocalipse tem um pequeno livro chamado 1 João. Vamos ler 1 João, capítulo de número 4. 1 João, capítulo 4, do lado de Apocalipse. É o antepenúltimo versículo que eu leio. 1 João, capítulo 4. E assim que você localizar, localize o versículo 4. 1 João 4, 4. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, 1 João 4,4: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Vencido o diabo, vencido o demônio, vencido a doença, vencido a miséria, vencido tudo. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. Se o mundo está indo de ruína, se o mundo está indo a colapso, se o mundo está indo de mal a pior, a igreja do Senhor tem um Deus para conceder o melhor desta terra. A Bíblia diz em Isaías 1,14: se quiseres e me ouvides, comereis o bem, o melhor desta terra. Maior é Jesus. Jesus é maior que a doença. Jesus é maior que a dor. Jesus é maior que a depressão. Jesus é maior que o desejo de suicídio. Ele é maior do que tudo. Ele é Deus. Ele é absoluto. Ele é soberano. Isaías capítulo 41 é o penúltimo versículo que eu leio. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 9. Isaías capítulo 41, versículo 9. Está escrito assim, Isaías 41, 9: Mas tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Talvez você falou assim: acho que Deus me abandonou, essa bênção não chegou, essa vitória não chegou, eu tenho orado tanto por essa coisa e Deus não me atendeu ainda, eu acho que Deus se esqueceu de mim. A palavra está dizendo que Deus não se esqueceu e nem te rejeitou. Versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada. Os que contenderem contigo perecerão, buscar-o-ás e não acharão. Eis que pelejarão contigo, tornar-se-ão em nada. E como coisa não em nada os que guerreiam contigo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Aleluia. Ezequias era extremamente confiante, porque ele sabia que Deus o ajudaria e Deus o ajudou. Saia daqui nesta campanha, saia daqui nesta noite e durma em paz, tranquilo, porque Deus está te ajudando todos os dias da sua vida. Para finalizar, meus irmãos, Efésios capítulo 3 é o último versículo que eu dei para passar para o pastor. Efésios capítulo 3.
capítulo 3 do livro de Efésios, versículo 20 e o versículo 21, para confirmar a vitória e terminar com um amém poderoso. Efésios capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, diz assim a palavra: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso. Eu fecho a minha Bíblia dizendo para você: Deus é poderoso. Amém. Para fazer muito mais do que nós imaginamos. Ezequias não ficou com medo não, porque ele deixou na mão de Deus. E a Bíblia fala, nós lemos o texto, que naquela mesma noite Deus enviou um anjo e destruiu todo o exército de Senaqueribe, a tal ponto que ele conseguiu escapar. Mas mesmo assim, mesmo ele escapando, Deus o destruiu. Deus destruiu aquele templo de idolatria onde ele estava. Deus aniquilou todos os inimigos de Israel. Eu não sei qual é o teu inimigo, qual é a tua luta, mas a minha palavra para você é: você vai vencer, já está vencendo e continuará vencendo, porque Deus é contigo em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor nessa hora. Hoje eu já pastorando, aplaudindo em forte nome do Senhor. Ok? Você é vencedor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Júlio, em nome de Jesus. Queridos, pega aí em sua mão, em nome de Jesus, o seu pedido de oração, o seu pedido da campanha, em nome